Jesus falou: o reino é tomado por esforço, só os que se esforçam vão entrar no reino. Amém? Aqui em Hebreus 12, irmãos, fala um pouco sobre esse chamado nosso, essa carreira da fé. Se você, até convido você a ler em casa, né, irmãos, em Hebreus 11, você vai ler lá no início falando que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e fala também que pela fé tudo foi criado, pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Amém? E aí você vai encontrar ali uma lista de heróis da fé, pessoas que creram em Deus. Aí cita ali Abraão, Noé e tantos outros heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus fala sobre estes heróis da fé, que cada um no seu tempo, né, na sua vida, aceitou o chamado de crer na palavra de Deus, no que Deus falou, na promessa, e alcançou vitória. Diga glória a Deus. E aqui, de certa forma, no capítulo 12 fala para nós, hoje, atualmente. Então nós também fomos chamados para este caminho de fé. Amém? E aqui fala um pouco sobre isso. Vamos ler aí, capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, se tem tanta testemunha, tanta pessoa que creu e venceu, né? Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga glória a Deus. Então olha só o que está falando aqui. Fala que a gente está rodeado da nuvem de testemunha, que são os exemplos que é dado ali no capítulo 11, os heróis da fé. E aí ele diz: então, se a gente está cercado dessas pessoas, desses testemunhos de fé, de pessoas que creram e alcançaram vitória, agora nós vamos seguir esse caminho. Chega a falar aí: corramos nessa carreira que nos está proposta. Então, irmãos, a gente até falou essa semana que passou, que muitas pessoas, elas concluem que ser de Deus ou aceitar Jesus é sofrimento, é derrota, porque Jesus foi crucificado, né? Então nós também vamos sofrer como ele sofreu na cruz, ou coisas parecidas com isso. Então muitas pessoas justificam a sua derrota, vamos dizer assim, colocando a culpa no que Jesus fez. Como ele sofreu, eu vou sofrer também. Só que aqui está dizendo, irmãos, que existem coisas que nos atrapalham para ter o sucesso nessa caminhada. Existem coisas que nos atrapalham para a nossa corrida, o nosso chamado, né? Como chega a dizer aí, a carreira que nos está proposta. Deus não nos propõe uma vida de derrota, uma vida de fracassos, de sofrimento. Jesus não sofreu na cruz para a gente também sofrer hoje. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele sofreu no nosso lugar. Diga glória a Deus. Então o que a gente vê, irmãos? Que às vezes tem pessoas que ela coloca a culpa nisso, e ela então se ausenta. Eu não venço por causa do pastor, eu não venço por causa do meu pai, eu não venço por causa do meu marido, eu não venço por causa de Deus que não quer me abençoar. E ela coloca a culpa da sua carreira não ter o sucesso em alguém, em pessoas. Tem os que culpam o diabo. Pastor, mas o diabo, ele age contra nós. Jesus, ele fala que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E o que ele termina dizendo? E nada nos causará dano. Amém? Então esse diabo, esse espírito que Jesus derrotou, ele diz que não pode nos causar dano, e a gente pode pisar nele.
Então, muitas pessoas colocam a culpa do diabo. Tem uns que se voltam para culpar Deus, tem uns que culpa pastor, culpa alguém, né? E alguma pessoa, enfim. E aqui, meus irmãos, está dizendo que depende de nós. A carreira foi proposta para você, para mim. E quem tem que tirar o embaraço e o pecado somos nós. Não é Deus que vai descer na terra e vai tirar aquilo que nos atrapalha. Somos nós que temos que tomar providência. E lembre que está falando aí, corramos com paciência a carreira que está proposta. Então é uma pessoa, nós imaginamos uma pessoa correndo, corramos, né? Está dizendo aí. E aí fala em embaraço. Então, às vezes, irmãos, o que está embaraçando a pessoa é a preguiça espiritual. Às vezes, o que embaraça a pessoa é ela não querer orar. É muitas das vezes ela se embaraçar com as coisas do mundo. Tem gente que ela tem tempo para série, tem tempo para filme, tem tempo para conversar com todo mundo, mas ela não tem tempo para orar e buscar a presença de Deus. Ela tem tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para vir nos cultos e adorar a Deus e buscar a presença de Deus. E aí ela se embaraça com a amizade, se embaraça com coisas do mundo, e aí ela ocupa toda a sua vida, todo o seu tempo voltado para as coisas do mundo. E ela esquece de buscar a presença de Deus, porque esse caminho é um caminho de fé. As armas que a gente luta são armas espirituais, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais eu escuto a palavra, mais eu cresço na fé. Amém, irmãos? Então, eu estou escutando a palavra, eu estou me fortalecendo. Então, às vezes a pessoa deixa a palavra de lado, ela deixa um monte de coisas espirituais de lado pelas coisas carnais. E isso está dizendo aqui, é um embaraço. E, entre outras palavras, vai impedir o teu sucesso na carreira da fé, de alcançar promessas e alcançar vitória. E não está dizendo aqui para o pastor correr por você. Não está dizendo aqui para alguém fazer por você. Está dizendo, você tem que correr e tirar o embaraço da tua vida. Amém, irmãos? E aqui fala o embaraço e o pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que está embaraçada, ela não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para as coisas espirituais, para alimentar a sua alma. O que vai acontecer? Fica fraca e o pecado toma conta. Ela se embaraça, se envolvendo com coisas do mundo. E aí, meu irmão, é um prato cheio para o pecado. E aí acaba ela pecando, não liberando um perdão. Lembra que a Bíblia diz, aquele que não perdoa não será perdoado, né? Então, às vezes a pessoa está com mágoa de alguém, está com ódio no coração, está com sentimento ruim dentro dela. Às vezes está lá um pecado mesmo, seja um vício, seja lá um vício qualquer, seja lá uma mentira, né? Tem pessoas que ela é dominada pela mentira, dominada por um pecado, né? Por raiva, por ira, enfim, pense em tudo que é tipo de pecado. Está dizendo aqui, o embaraço e o pecado vai atrapalhar o teu sucesso nessa carreira. Você tem uma proposta. A proposta não é para mim, a proposta é para todos nós, para cada um de nós. E essa proposta, se eu me embaraçar e me envolver no pecado, eu vou cair e não vou ter sucesso nessa carreira. Então eu tenho que tomar providência de tirar o que me afasta de Jesus, da palavra, do Espírito Santo, de uma comunhão real, pessoal com Deus. E eu tenho que tirar o pecado da minha vida, porque vai vir propostas, né? O próprio Senhor Jesus, ele lá no deserto foi tentado com propostas, né? Para ele receber a glória do mundo. Então o diabo ele vai tentar oferecer pecados para nós. E aí que entra eu dizer não. Lembra que a gente está falando de fé? Lembra que no capítulo 11 fala a fé é o firme fundamento e os heróis da fé? E diz aqui que a gente está cercado dessas testemunhas, desses exemplos de fé. Você está compreendendo? Quem não tem fé, meu irmão, aceita a proposta do pecado.
Porque se eu creio que obedecendo a Deus eu vou ser abençoado, se eu tenho fé que eu vou alcançar a coroa da vida eterna, que é muito melhor que as coisas desse mundo, como que eu vou me embaraçar com as coisas do mundo e com o pecado e me afastar da comunhão com Deus, me afastar da presença de Deus, aceitar a proposta do diabo de pecado? E fazendo isso, eu mostro que eu não estou crendo em Deus. Eu não estou acreditando que vale a pena essa caminhada. Amém, irmãos? Então cuidado, irmãos, com o embaraço e o pecado. E aí às vezes, como a gente leu aqui, a pessoa tirou o embaraço, agora ela tem comunhão com Deus. Aí ela tirou o pecado, glória a Deus por isso. Só que daí ela não tem o que? Paciência. Muitas pessoas querem as coisas no estralar de dedos. E aí você encontra muita gente fazendo loucura, achando que Deus é mágico, que ela vai vir na igreja hoje e amanhã tudo vai estar transformado. E a fé não é assim. Nós temos que crer, permanecer crendo até alcançar a realização da vitória. Amém, irmãos? Só que aí o que acontece? A pessoa vai, tira o embaraço, tira o pecado, aí ela está bem com Deus, só que ela não se mantém paciente nesse caminho de comunhão e tirando o pecado da sua vida. E aí o que acontece? Ela desanima porque a bênção não chegou, porque a vitória não veio. Aí ela pega e desanima e diz: eu perdi a paciência. Ela para de buscar Deus. Quando não acontece aí que pessoas vão para as propostas rápidas que existe por aí, né? Tipo que nem aquela cartomante lá que tem tinha, né? Não sei se ainda até hoje tem lá nas paradas de ônibus: traga o seu amor em 3 dias. É as propostas, né? Não, vem aqui, traz o dinheiro que está resolvido. Olha aí que eu vou trazer lá não sei o que de Israel, que aí eu vou resolver tudo. Por quê? Porque ela não está mais com paciência de ela usar a sua fé e crer e alcançar a vitória. E aí o que acontece? Ela vai atrás das propostas. É rápido aqui, então eu vou lá para ser rápido a minha bênção. Ela acha que uma proposta, um ritual religioso vai trazer a bênção mais rápida. Você está compreendendo, sim ou não? Sendo que é através da nossa fé. Amém, irmãos? Então aqui está dizendo: corra essa caminhada, corra essa carreira com paciência. Se mantenha tirando o embaraço, se mantenha dizendo não para o pecado e fica firme com paciência. Porque assim como os heróis da fé tiveram vitórias, resultados, conquistas, você também vai conquistar. Você foi chamado para vencer. Lá em Apocalipse, nas cartas que Jesus envia para as igrejas, ele diz: ao que vencer eu darei a coroa, ao que vencer darei o nome novo. Então a gente não foi chamado para ser pisado pelo diabo, para sofrer na mão do capeta, ficar lá sendo pisoteado. Ao contrário, fomos chamados para nós pisar. Só que por que a pessoa não tem o sucesso? Porque ela está embaraçada, e ela muitas das vezes se embaraça, cai no pecado e mesmo assim quer que Deus abençoe. Ela se embaraça, cai no pecado e fica sem paciência, porque ela quer as coisas no estralar de dedos, e ela abandona o caminho. E aí como é que Deus vai poder operar? Não é dessa forma, é fazendo a nossa parte e sendo paciente. Lembra? A gente já pregou algumas vezes aqui que nós somos comparados a um agricultor que planta e vai colher. Diga glória a Deus. Então eu planto e eu espero aquela planta crescer, produzir o fruto. Então eu tenho que crer que o que eu estou fazendo para Deus vai trazer frutos na minha vida, e eu tenho que esperar esses frutos com paciência. Diga glória a Deus. E aqui fala, meus irmãos, do maior exemplo para todos nós. Quer ver? Diz aí no versículo 2, nessa carreira que todos nós fomos chamados, diz que a gente tem que correr como? Olha o que diz aí, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus.
Então vamos analisar, diz aqui, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, Jesus não foi alguém que diz, vai lá e usa a tua fé. Jesus veio e cumpriu a fé. Diz que ele é o autor e o consumador. Então Jesus, ele não só falou creia ou coisa parecida, ele veio e creu e foi até a morte crendo, e cumpriu a palavra de Deus. Tanto que é através do que ele fez que ele é o sacrifício perfeito para nós. Amém, irmãos? Ele fez o sacrifício perfeito para nos salvar. Então Jesus, ele é o autor e o consumador dessa fé. Diz aqui, ó, olha para ele. E aí o que diz aí? Ele suportou a cruz. Cruz, meus irmãos, para nós hoje não é ficar sofrendo. Muita gente confunde a cruz com ficar sofrendo. Quando Jesus diz negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é a gente matar a carne, é a gente crucificar o nosso ego, a vaidade, o orgulho, o nosso eu, e fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então aí diz, olha para Jesus. Por quê? Porque ele suportou a cruz. Ele foi para a cruz, aliás. Ele passou pela cruz, crucificou a carne. E aí diz, suportou a afronta. Então, irmãos, às vezes por causa da sua fé, da sua comunhão com Deus, você vai enfrentar afrontas dos pecadores, das pessoas que não estão na mesma fé que você ou não estão de acordo com você. E aqui está dizendo, Jesus suportou isso. Quantos pegaram em pedras dizendo que ele era Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus pegou e desistiu. Me chamaram de demônio, vou desistir. Jesus seguiu em frente, obedecendo a Deus. Amém, irmãos? Então às vezes você vai encontrar uma afronta de uma pessoa próxima a você. É um colega de trabalho, é um amigo, é um irmão da igreja, é uma pessoa lá, um familiar que vai te afrontar por causa da tua fé em Jesus. Vai ter afrontas de pessoas também. Para quê? Para você desistir. Lembra do início? Você tem uma carreira proposta, uma carreira de fé e obediência à palavra de Deus. Não há religião, não há rituais religiosos. A nossa obediência é à palavra de Deus. Quando você duvidar de alguma coisa, é só você olhar para o ministério de Jesus. Jesus é tudo para nós. Ele é o autor e o consumador. O que você encontrar no ministério de Jesus, você sabe que é o que é certo. O que você encontrar que não tem no ministério de Jesus, você já identifica que é coisa da carne, que é coisa criada pelos homens. Você está compreendendo? Então Jesus, olha para ele. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é quem cumpriu toda a fé. E ele venceu a cruz, crucificou a ele mesmo, a carne, e ele enfrentou as pessoas que eram contra ele. E diz aí que ele venceu tudo isso. Diga glória a Deus. Olha o que diz ali, vamos ler de novo. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria, gozo, prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, venceu. Assentou-se à direita do trono de Deus. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. O nome dele, depois você pode ler aí, o nome dele está sobre todo o nome. Diga glória a Deus. Só que para ele chegar lá, ele teve que passar pela cruz, que é matar a carne. Ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. E ele suportou tudo que vinha contrário ao caminho. Agora lembra que está dizendo aí, pelo gozo que foi proposto. Então Jesus recebeu uma proposta. Assim como você foi chamado para seguir o caminho da fé e alcançar as promessas de Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito, meus irmãos. Assim como nós recebemos a proposta, Jesus recebeu a proposta. E diz aqui que ele venceu e alcançou o ápice, a posição maior possível. Ele está à direita do trono de Deus. E a Bíblia diz que nós também estaremos sendo assentados junto com ele.
Amém, irmãos? Então pense nisso. Eu quero chegar lá na coroa, eu quero alcançar o que Deus tem de melhor para mim. Eu preciso vencer a minha carne, crucificar a minha carne, e eu preciso vencer aquilo que é contrário, afronta, seja afronta de pessoas, seja afronta de problemas que possam acontecer na tua vida. Lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Então venha o que vier, você vai permanecer. E qual é o resultado? Vitória, à direita do trono de Deus. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Agora, aqui fala: olha para Jesus, e essa é a carreira que Deus propõe para você. Amém? Agora, antes de a gente orar e participar da ceia, que hoje é um dia especial, porque aqui nisso tudo a gente lembra de Jesus, né? Ele pagou o preço para hoje nós vencermos. Ele foi para a cruz para hoje nós vencermos também. Diga glória a Deus. E aqui em Filipenses fala um pouquinho mais sobre Jesus. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Deus é bom. Filipenses capítulo 2, vamos lá no versículo 5. Lembra que a gente leu lá: carreira que está proposta, carreira de fé, tira o embaraço, tira o pecado, seja paciente, olha para Jesus. Amém, irmãos? Não olha para homens, não olha para religião, olha para Jesus. Ele é um exemplo para todos nós. Diga glória a Deus. E aí agora olha o que fala de Jesus aí, versículo 5. Vamos tentar resumir aqui. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então olha só, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Às vezes tem muita gente que dá desculpa para não perdoar, porque ela diz que não é Jesus, né? Tem pessoas que dizem: eu não perdoo porque eu também não sou Jesus, né? Ela usa esse meio de apontar Jesus como ele é perfeito. Eu não sou, então eu vou pecar e pronto, e acabou, né? Só que está dizendo aí que é para nós termos o mesmo sentimento que havia nele. E o sentimento que havia nele era de submissão ao Pai, de obediência à palavra de Deus. Amém, irmãos? E é o que fala aí, ó, olha só, no versículo 6. O mesmo sentimento que tinha em Jesus. Que sentimento era esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então olha só, depois fala mais aí sobre isso, mas vamos analisar isso aqui. Vamos analisar. Diz que Jesus não usurpou a glória de Deus. O que é usurpar? Roubar a glória de Deus. Então Jesus estava aqui podendo trazer toda a glória para ele ser o ungido, ele ser o poderoso, e todo mundo adorá-lo como Deus. E diz aí, ele não roubou a glória de Deus, ele levou a glória toda para Deus. Se você olhar como Jesus falava, ele sempre dizia: o Pai me mandou, o Pai me disse, o Pai, eu faço o que o Pai manda, nada que eu faça é de mim mesmo, tudo é o Pai. Amém, irmãos? Então ele sempre colocava a glória para o Pai. Eu faço as obras que o Pai me mandou fazer. Sempre o Pai. Então hoje a gente vê essa palavra eu preguei hoje de manhã, à tarde e agora, que o Espírito Santo dirigiu, e é a mesma direção, né? E eu usei o mesmo exemplo que eu estou usando agora, né? Que eu vou usar agora. Hoje você vê pessoas querendo roubar a glória de Deus. Como assim, pastor? Ela quer que ela seja idolatrada, ela seja exaltada, e não Deus.
ela quer ela ser adorada, ela ser exaltada, porque ela tem a oração poderosa, ela tem a ligação direta com o Pai. Só que Jesus nos ensina que você pode ter essa ligação direta com Jesus, com o Pai. Amém, irmãos? Então o que acontece? Muitas pessoas que estão roubando a glória de Deus, e isso eu falo dentro da igreja, né, como religião, pessoas que querem ser idolatradas como Deus, adoradas como Deus. Você vê aí gente jogando toalhinha suada e todo mundo endeusando, querendo grudar, pegar a toalhinha. Você vê gente adorando rituais religiosos como se aquilo fosse Deus. E nós entendemos que todos nós temos o acesso direto a Deus, é através da nossa fé na palavra. Diga glória a Deus, amém, irmãos? E aí o que a gente vê? Além dessa glória levando para a religião, né, que a gente vê, não sei se você viu aí esses dias, eu até vi uma pessoa lá que se dizia pastor, não sei do que estava até estuprando pessoas, extorquindo pessoas. Tinha até um grupo lá que ele mandava oração, não sei se você viu esse tipo de coisa. Quer dizer, usava todo o nome de Deus, né? Mas estava lá sendo endeusado, né? E usando ainda dessa glória para fazer maldades com pessoas. Isso a gente encontra de montão por aí. Pessoas que usam esse poder que Deus dá para si mesmo, né? Então você encontra esse tipo de coisa. Agora também leva para o lado natural. Você tem buscado as bênçãos de Deus com qual intuito? Para se promover? Para se glorificar? Para dizer que está melhor que o outro familiar, que o outro amigo, que o outro colega? Ou você quer as bênçãos para a glória do Pai? Porque no momento que eu oro, sou abençoado e digo, mas eu trabalhei, é a força do meu braço, eu estou roubando a glória de Deus. Porque eu fui lá, orei, pedi a bênção, coloquei diante de Deus e Ele me abençoou. Mas na hora de glorificar Ele, eu disse, não, porque eu consegui. Eu sou abençoado. Quem está compreendendo, pastor? Então muitas pessoas, irmãos, roubam a glória de Deus. E aqui está dizendo, tenha esse sentimento no teu coração, o mesmo que tinha em Jesus. Não roube a glória de Deus. Que a tua vida, que a minha vida, a nossa vida toda seja para glorificar a Deus, seja para Ele ser glorificado e não nós. Amém, irmãos? Então isso dentro da religião, isso fora da religião, no natural, você encontra um monte de gente que quer ser estrelinha, que quer ser lá o superstar, o poderoso, o melhor de todos. Ou não existe isso? Sim ou não, irmãos? Existe fora e dentro da igreja. Agora cabe a nós pensar, que sentimento, como é que eu identifico se o sentimento é de Deus ou não? Quando aquela pessoa não exalta homens, ela não exalta pessoas, ela não adora ou idolatra pessoas, ela adora e exalta Jesus. Ela não rouba a glória de Deus para colocar num homem ou numa religião. Ela adora quem deve ser adorado, que é Deus. Ela exalta quem deve ser exaltado, que é Deus. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Então toma cuidado com isso. Agora diz aí que Ele é para nós ter esse sentimento de glorificar a Deus e não a nós mesmos. Quem vai nos exaltar é o próprio Deus, não é nós e nem pessoas se promovendo. Nós vamos ler isso aí daqui a pouco, mas vamos continuar lendo. Diz aí, versículo 7. Diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então diz aí, ele era Deus, se tornou homem, já se humilhou. Só que ele não ficou só como homem, ele se humilhou mais ainda, obedecendo a Deus até o fim e morte de cruz, como está dizendo aí. E a gente sabe, irmãos, aqui nesse versículo, fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a gente sabe, não sei se você já leu, né, na oração de Jesus, que ele fala com o Pai,
E naquele momento, como ser humano, ele pediu para não ir para a cruz. Naquele momento, como humano, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Mas o que ele disse? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então por isso está dizendo, obediente até a morte. E não foi qualquer morte. Não é uma morte boa, foi uma morte de cruz. Então ele foi, no final da vida dele, morreu, mas morreu sofrendo e não abandonou o Pai, não parou de obedecer ao Pai. Tanto que lá na cruz mesmo, você sabe que ele diz: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então quer dizer, Jesus obedeceu o Pai até o fim. Então diz aqui, ele não se exaltou, ele aniquilou-se a si mesmo, e ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então, irmãos, traz isso para nós. Você identifica quem é de Deus quando essa pessoa glorifica a Deus e não a si mesmo, e não se exalta a si mesmo. Chega a dizer, ele se aniquilou. Então pensa nisso, se aniquilou a si mesmo. O que isso significa? Humilhou-se, irmão. Ele reconheceu que ele não era digno da glória do Pai naquele momento. Ele se humilha diante do Pai e obedece o Pai até a cruz. Amém, irmãos? Traz isso para nós. É esse sentimento que tem que ter no nosso coração. Ele era Deus, hein? E ele podia ter roubado a glória do Pai. Ele podia ter dito: não, me adore aqui, eu sou Deus na terra e pronto. E ele diz aí: aniquilou-se. Eu não vou me glorificar a mim mesmo. E aí sabe qual foi o resultado dessa humildade de agradar a Deus e não a si mesmo? Ele crucificar-se. Olha o resultado aí, meus irmãos. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Diga glória a Deus. Agora para pensar, irmãos. Ele não recebeu a proposta lá do diabo, da glória do mundo, da glória dos homens. Sim ou não? O diabo é chamado príncipe deste mundo. Então ele tem o domínio deste mundo, né? Ele tinha o domínio desse mundo, e ele oferece o domínio para Jesus. Fama, glória. Jesus rejeita tudo isso para ser crucificado. E isso resultou no que? Deus o exaltou soberanamente, sobre todo o nome está o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem muita gente que ela quer que Deus exalte, que Deus abençoe, que Deus glorifique a vida dela, só que ela não está disposta a se humilhar. Ela não está disposta a obedecer e colocar toda a glória para Deus. Ela quer roubar a glória de Deus, né? Quer trazer para si mesma. E aí, meu irmão, Deus não vai exaltar. E lembre-se, não vai exaltar aqui na terra, porque ela está se embaraçando com a vaidade, com o orgulho, está pecando, porque a vaidade, a soberba, o orgulho é pecado, idolatrar pessoas é pecado, né? A avareza é pecado. Ah, pastor, eu quero dinheiro, né? Coloca lá o dinheiro em primeiro lugar, é pecado. Então ela se embaraça, peca e quer ser exaltada por Deus. Como? O teu caminho é um caminho de renúncia que Ele te chamou. Crucificar a carne e fazer a vontade de Deus. Você foi chamado para crucificar o teu eu e a tua vida glorificar o Pai. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui também que Deus não vai nos honrar, nos abençoar, nos dar vitória e exaltar a nossa vida. Só que quem vai exaltar Ele não é nós. Não é nós exaltando a nós mesmos. Amém, irmãos? Diz aqui: ele se humilhou e o Pai o exaltou soberanamente. Então traz isso para nós. Você se humilha obedecendo a Jesus, e Ele garante: eu vou te exaltar, meu filho.
eu vou te honrar, eu vou te dar vitória. Todos aqueles que se humilharam lá em Hebreus 11, honrando a Deus, crendo na palavra de Deus, tiveram vitórias, venceram guerras, apagaram a força do fogo, como está citado lá, tiveram grandes vitórias. Da mesma forma, quem se humilha e obedece a Deus vai ter também grandes vitórias em nome de Jesus, amém? Então lembra, olhando para Jesus, que sentimento tinha em Jesus? Aniquilou-se a si mesmo. Não é a minha vontade, não é o meu querer em primeiro lugar, é a vontade de Deus, amém, irmãos? É a palavra que tem que dirigir a nossa vida. Diga glória a Deus. Hoje é um dia especial, a gente vai participar da Santa Ceia. Nós vamos orar aqui nesse momento, orar, repreender todo o embaraço e todo o pecado, e vamos crer que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? Lembra que a palavra diz para fazer em memória dele. Então não é algo novo, não tem esse negócio de ficar inventando coisa nova. Outro dia eu vi até um desenho de algumas pessoas botando: a Bíblia tem que ser atualizada, né? E aí tinha um desenho dizendo: eu sou o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Diga glória a Deus. Esse negócio de querer coisa nova, diferente, fora do que Jesus ensina, não vem de Deus. Então é simples. A Santa Ceia, Jesus disse: faça em memória de mim. Então nós estamos lembrando o que significa o que Jesus fez para nós, amém, irmãos? E creia, porque ele diz: quem de mim se alimenta viverá por mim. Ele disse: esse é o cálice do sangue da nova e eterna aliança. Jesus não quer uma aliança de um dia, de um mês ou até a bênção vir. Deus quer com você uma aliança eterna, que a tua alma seja eterna com Cristo. Diga glória a Deus, amém, meus irmãos? Vamos orar então. Fica de pé se você pode, fica à vontade na presença de Deus. Depois que nós orarmos aqui, eu vou avisar você. Aí você pode ir ali na mesa se servir da Santa Ceia, respeitando aí o distanciamento, tudo direitinho em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, estamos em tua presença neste momento, e o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje que, meu Deus, nós fomos chamados para uma carreira de vitória, uma carreira de fé, não em emoção, não uma carreira, meu Deus, voltada para a religião ou para homens. A nossa carreira é uma carreira voltada para a fé. O Senhor não diz: olhe para os homens, o Senhor diz: olhe para Jesus, olhe para o Senhor, para o seu exemplo. E é isso que nós olhamos hoje, Pai. O Senhor disse também, quando celebrou a Santa Ceia, o Senhor diz: fazer em memória de mim. E nós lembramos, Pai, do teu sacrifício por nós, e o Senhor crucificou a carne e assim nos salvou. A alegria que estava proposta fez com que o Senhor fosse até a morte por nós, e hoje o Senhor se alegra quando o pecador se arrepende. Aquilo que o Senhor fez no passado, até hoje traz alegrias para o Senhor, quando alguém é perdoado, quando alguém é lavado no teu sangue. E Pai, é isso que nós queremos tirar todo o embaraço e todo o pecado que nos tenta atrapalhar, nos tenta fazer cair. Meu Deus, tem, quem sabe, também, além do embaraço do pecado, é uma impaciência, porque não temos confiança, fé para aguardar do Senhor a resposta. Então, Pai, vem passando com o teu poder na vida de todos os irmãos que estão aqui na igreja, todos aqueles, Senhor, que estão assistindo também através da live. Meu Deus, que o teu poder venha alcançar todas essas pessoas e arranca de nós todo o embaraço, tudo aquilo que nos prende, nos faz cair, seja uma dúvida, seja, meu Deus, um pecado, um sentimento contrário à tua vontade, se é, meu Deus, uma tristeza, um desânimo para as coisas espirituais, se é, meu Deus, um pensamento maligno, queima, Jesus, queima tudo que não presta, passa com o fogo do teu poder no nosso coração, faz uma limpeza, tirando todo
Ti, Senhor. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, neste nome que está sobre todo nome, e exigimos agora que todo mal, todas as trevas da nossa vida, da nossa mente, dos nossos caminhos, tudo que tenta nos embaraçar, nos tirar do propósito de ser vitorioso nessa carreira, todo pensamento e sentimento ruim, tudo que quer causar o nosso fracasso nessa caminhada, nessa carreira, nós exigimos agora que no nome de Jesus, todos os pensamentos e sentimentos vão embora, todo embaraço e todo pecado sai das nossas vidas, sai dos nossos caminhos, da nossa mente, do nosso coração, vai embora todo mal, em nome de Jesus, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, para firmarmos esta aliança contigo, Pai, uma aliança eterna, Senhor. Nós queremos realmente ter no nosso coração o sentimento de obediência, de aniquilar o nosso eu, o nosso ego, e glorificar o Senhor com as nossas vidas. Nós não fomos chamados para glorificar a nós mesmos, nós fomos chamados para glorificar o Senhor. Que tudo na nossa vida, Pai, cada conquista, cada vitória, tudo seja para a glória do Senhor. Então testifica